PRTB participa da disputa pelo governo do estado com o candidato Heró Bezerra. Natural de Mossoró, ele é bispo da igreja Palácio de Deus. O bispo Heró Bezerra já foi candidato a prefeito de Mossoró, a vereador e também a deputado. Porém, nunca ocupou cargo público. Neste ano, tenta pela primeira vez a chefia do Poder Executivo do Rio Grande do Norte. Olá Natal, olá Rio Grande do Norte, olá Brasil. Estamos no ar com mais uma sabatina no Minuto 96 FM. A última edição desta série de sabatinas com os candidatos ao governo do estado. Para encerrar a programação, temos hoje a presença do candidato do PRTB, Heró Bezerra. Eu já agradeço a presença do candidato e ao meu lado hoje aqui, a sabatinar Heró, tem ponto com a presença dos jornalistas Enio Cinedino, diretor da 96 FM, e da jornalista Vanessa Camilo, da Band Natal. Temos todos um bom programa, obrigado a todos. Pode mandar sua pergunta pelo Facebook da 96 FM e também do numinuto.com. E vamos iniciar o programa com a apresentação inicial de Heró Bezerra. Candidato, você tem 2 minutos para se apresentar ao nosso internauta, ouvinte e ao telespectador. Boa noite. Boa noite, para mim é uma honra, fico muito lisonjeado, honrado, feliz com o convite feito e quero poder lhe cumprimentar, Diógenes Dantas, Enio, Vanessa, toda a equipe da 96, de No Minuto também, e todo esse público que nos assiste, nos prestigia, dessa emissora, que muito conceituada em todo o Rio Grande do Norte. E nós temos a satisfação aqui de poder dizer que o nosso nome está à disposição do povo do Rio Grande do Norte. Sou Heró Bezerra, sou presidente estadual do PRTB, candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte e queremos fazer uma transformação, queremos mudança e, para tanto, o meu nome se coloca nesse ponto, porque acredito e tenho a certeza de que o Rio Grande do Norte pode ser melhor. Então, para tanto, precisamos unir todo mundo do Rio Grande do Norte para fazer uma diferença política no dia 7 de outubro. Então, para tanto, a gente temos buscado conversar com o povo do Rio Grande do Norte, apresentar nossas propostas, nossas ideias e buscar soluções no conjunto para tantos problemas que são latentes na nossa sociedade e que precisa de resposta urgente, resposta para hoje, né? Aliás, para ontem. Então, Heró se coloca à disposição, porque está inconformado com o quadro político que existe no nosso país, e aqui no Rio Grande do Norte não é diferente. E, portanto, nós estamos à disposição para se propor a essa mudança, e queremos e desejamos contar com o apoio do Norte rio-grandense. E chamamos todos para fazer parte dessa união. E nós temos passado por muitos lugares, por muitas cidades, muitos bairros, ruas, e temos dito, junta todo mundo e o RN pode dar certo. Então chegou o momento de nós fazermos a diferença e ficamos felizes, porque nessa caminhada nós temos aí ao nosso lado o general Mourão, do nosso partido PRTB, e Jair Bolsonaro, do PSL, e acreditamos que podemos fazer uma transformação aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil com esses nomes que se apresentam, Heró, Bolsonaro e o general Mourão. Candidato Heró Bezerra, disputar o governo do estado é o sonho de qualquer político, mas também é um grande desafio hoje em termos do Rio Grande do Norte, que vive uma de suas maiores crises financeiras. Eu lhe pergunto nesse início de sabatina se o senhor está preparado para administrar o Rio Grande do Norte e tirar o Rio Grande do Norte da crise. Olha, Diógenes Dantas, estou preparado sim, estou pronto para esse grande desafio, aproveitando que coloquei meu nome à disposição do povo do Rio Grande do Norte. Mas não quero ser um governador fechado numa torre de cristal, indiferente a todo reclame da sociedade. Eu penso que o governo ele deva formar alianças, deve formar parcerias, e hoje eu tenho passado por muitos setores, como a Fierne, a Faterne, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e cada um tem me entregado as suas pautas, inclusive também o CREA, dentre outros segmentos da educação,
E eu penso que o governo ele deva dar as mãos com esse segmento. Se pensa e quer realmente mudança, deve ser um governo bem intencionado. E Herói, que passou por tantos lugares, tem ido a debate, tem ido a tantas entrevistas, não está para fazer média, como alguns candidatos fazem, né? Porque depois se fecha, às vezes não quer nem receber a imprensa. Herói quer exatamente unir todos os setores, dos mais altos, dos mais baixos, para que possamos realmente governar o Rio Grande do Norte, fazermos o melhor para o nosso povo, que está tão desacreditado da política e diante do quadro de corrupção, vamos dizer, não dá mais para suportar. Então nós temos essa proposta, nós temos essa ideia e nós queremos exatamente fazer as mudanças necessárias que o Rio Grande do Norte precisa, e Herói está pronto, Herói está determinado a isso. Enio Cinedino. O senhor falou, o seu partido é um dos únicos a apoiar o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, né? O senhor acabou de falar do vice Jair Bolsonaro, General Hamilton Mourão, que é do seu partido. O senhor conhece o Bolsonaro? O senhor teve a oportunidade de conversar com ele? Sim, claro. Nós tivemos a oportunidade há uns meses atrás de podermos conhecer pessoalmente Bolsonaro, inclusive na Câmara Federal. E em se tratando do nosso candidato a vice-presidente da República, o general Mourão, nós tivemos aí uma ocasião muito importante, que foi em São Paulo, onde nós pudemos discutir o Rio Grande do Norte, e ali eu já me importar no sentido de apresentar a situação em que vive o nosso estado e pedir dele que me ajude a governar o Rio Grande do Norte. E noutra ocasião foi aqui mesmo no Rio Grande do Norte, há menos de 15 dias, quando o general passou por aqui, e nós tivemos essa oportunidade de dizer a situação e ele poder ver os quadros do Rio Grande do Norte e poder ter esse compromisso com Herói Bezerra, ter esse compromisso com o Rio Grande do Norte, que quando vice-presidente da República irá nos ajudar a administrar o Estado, irá nos ajudar a fortalecer as políticas públicas e uma série de tantas coisas que necessita, principalmente a segurança. E eu penso que a partir do momento que nós temos um presidente da República, que é um capitão do Exército, nós temos um vice-presidente, que é general, nós vamos ter condições de poder viabilizar soluções para a segurança pública do nosso Estado. Candidato, sim. Candidato, e o que o senhor falou aí no Jair Bolsonaro, falou no Mourão, disse que pediu ajuda deles para governar o Estado do Rio Grande do Norte. O que o seu programa se assemelha com o do candidato Jair Bolsonaro? Tem algum ponto que se assemelha com o programa de governo do candidato Jair Bolsonaro? O senhor falou na questão da segurança pública. Olha, nós estamos muito firmes e o nosso plano de governo ele está focado também na segurança, porque é uma das situações latentes em que vive o nosso Estado. A população vive sofrendo um terror, não só nos grandes centros, mas até mesmo nos pequenos centros, como o interior do Estado, que vive uma situação de arrombamento de caixas eletrônicos, assaltos a banco, ou seja, uma situação realmente assim de terror. Então, nós temos aí a implantação das forças de segurança do nosso Estado, através de uma ofensiva que nós temos montado de 24 horas, mas que também irá chegar às fronteiras do nosso Estado para impedir que quadrilhas, que bandidos de outros estados possam adentrar o nosso Estado e causar todo esse pânico, mas também prender foragidos da justiça, desarmar pessoas que estão portando arma de forma ilegal, ou seja, uma série de situações nós podemos fazer para poder inibir o crime, vamos dizer, resolver essa situação de tanta instabilidade na segurança pública. Então, a partir desses pontos, nós podemos observar que há uma semelhança das propostas de segurança do nosso candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, como também nas propostas nossas apresentadas, e nós não podemos também divergir na linguagem. Eu penso que, assim, o que o nosso candidato a presidente fala, nós iremos traduzir isso aqui para poder realmente transmitir esse discurso e poder realmente estabelecer a condição que o povo hoje quer e deseja, que é a segurança pública. O fato de seus líderes nacionais serem militares, no caso de Bolsonaro, um capitão, e no caso do vice, o general Mourão, o senhor espera contar
com as forças federais e as forças armadas para tentar resolver o problema de segurança do Rio Grande do Norte? A exemplo do que ocorreu no atual governo, que convocou as Forças Armadas em pelo menos 3 ocasiões. O senhor espera contar com as Forças Armadas? Olha, Diógenes, eu não tenho dúvida de que nós precisamos de contar com esforço do governo federal. E quando necessário, o nosso governo irá buscar apoio do governo federal para nos ajudar em situações que sejam necessárias, que envolva não só o Exército, mas a Aeronáutica, a Marinha, para podermos exatamente traçarmos planos que possam garantir estabilidade, garantir a segurança do povo. Eu pergunto isso porque uma das críticas que se faz à convocação frequente das Forças Armadas na GLO, que é a garantia da lei e da ordem, é que militar não é formado, não é treinado para policiamento de rua, para policiamento urbano, e sim para guerra. Então, o senhor acha possível conciliar essas forças armadas, as forças federais, com a segurança pública nos estados? Eu creio que sim, porque é o seguinte, nós temos as fronteiras do nosso estado, as fronteiras são desguarnecidas, se diz respeito também em ser uma questão também federal, e que na maioria das vezes não existe nenhum plano estratégico nesse sentido. Mas o governo Herói Bezerra é um governo descomprometido com partidos, com grupinho, em fazer panelinha. Nós queremos assumir o governo e nós queremos também estabelecer uma equipe técnica, e daí da parte da segurança nós pensamos em chamar especialistas em segurança para poder pensar a segurança do nosso estado. Nós também pensamos também em fatores como, por exemplo, há anos e anos, entra governo, sai governo, e nesse último governo, nesse atual governo não foi diferente, não houve nenhuma contratação de policiamento, ou seja, para aumentar o efetivo. Então nós temos toda uma problemática, toda uma dificuldade. Concursos públicos. Né? Exato. Então, nosso governo pensa, a cada ano, nós contratarmos, nós chamarmos 625 policiais, homens e mulheres para a Polícia Civil e Militar, e daí nós aumentarmos o contingente. Daí nós vamos ter, ao final do mandato, 2.500 novos policiais, homens e mulheres, na Polícia Civil e Militar, e isso daí vai dar um alívio, principalmente para o atual quadro de policiais que vive com sobrecarga, vive numa situação de tensão, porque aposenta-se policial, tem policiais que lamentavelmente perdem suas vidas defendendo o Estado, e daí aqueles policiais que ficam acabam acumulando, e a gente tem que pensar, tem que ter essa sensibilidade, e nós pensamos exatamente em poder robustecer para que a segurança do nosso Estado fique realmente com estabilidade. Quem quer complementar? Eu quero complementar. O senhor falou em desarmar o cidadão que está com porte ilegal de arma. E o Jair Bolsonaro e o general Mourão defendem o porte de arma para o cidadão comum. Qual é a sua opinião a respeito? Não, na verdade, quando eu me reportei aqui em desarmar, não foi o bandido. O bandido tem que ser desarmado. E daí nós vamos ter lá nas fronteiras, vamos ter essa ofensiva do elefante seguro, para poder exatamente dar esse apoio, essa resguarda. O elefante seguro é o Rio Grande do Norte. O elefante seguro é o Rio Grande do Norte. E nós vamos ter um plano de segurança que se chamará o elefante seguro, para poder 24 horas não dar apenas a sensação, mas dar realmente a confiança do cidadão norte-grandense que existe segurança no governo. No programa do senhor, candidato, o Elefante Seguro, o senhor coloca como proposta para a segurança pública a criação da atividade delegada. O que seria isso? Olha, eu penso o seguinte, que você não pode simplesmente fazer uma coisa e você ter um governo fechado. Você tem que abrir mais para dar autonomia. Então nós temos aí, vamos dizer, a frente da Polícia Civil, a frente da Polícia Militar, e você precisa exatamente, não é deixar à vontade, mas você realmente delegar, poder ter a confiança para que realmente a coisa possa acontecer. Isso é um reclamo das próprias forças de segurança, que não existe essa confiabilidade do atual governo. Essa autonomia.
Então nós queremos exatamente mostrar que eles tenham essa autonomia no nosso governo para poder exercer o seu papel. Vanessa Camilo. Candidato, ainda na linha desse seu apoio à chapa, né, de Jair Bolsonaro, a gente percebe que o senhor afirmou agora há pouco que o seu plano e o do Bolsonaro, eles se assemelham, mas a gente não percebe isso nas pesquisas. As pesquisas não refletem exatamente isso. Enquanto o Bolsonaro dispara na frente, né, os números aqui, os locais, mostram que o senhor tem pouco menos aí, somando, fazendo uma média de todas as pesquisas que já foram divulgadas, menos de 1 ponto. Isso não desanima o candidato, não desanima o partido? Olha, o que eu quero dizer é que as pesquisas elas não refletem a vontade e o desejo do eleitor. A prova é tanto que você faz um levantamento de uma pesquisa feita hoje e ali foi entrevistado algo em torno de 1.000, no máximo 2.000 pessoas. Então, assim, não pode refletir a vontade de 2 milhões de pessoas. O senhor não acredita em pesquisa? Nós não temos essa confiabilidade nas pesquisas. Então, o senhor não acredita em pesquisa? Isso. Mas aí Bolsonaro também não estaria disparando, levando em consideração... Veja bem, eu cenário. penso até que Bolsonaro está num nível muito maior, que exatamente nós podemos ter essa constatação no dia 7 agora de outubro. Como aqui também no Rio Grande do Norte. Porque nós temos aí uma acessibilidade, uma motivação e um incentivo muito grande das pessoas por onde nós temos passado. Então, e devemos também analisar o seguinte, que existem as estruturas maiores e as estruturas menores. E Herói está dentro de uma estrutura menor. Mas isso não nos diminui no nosso papel e no nosso trabalho como candidato, como partido, que nos faz ver um crescimento gradativamente. Então, a pesquisa aí, nesse momento, ela não reflete essas situações que nós estamos vivendo no dia a dia. Herói, diante do que Vanessa lhe perguntou, me veio aqui uma dúvida, uma curiosidade. Sua candidatura foi uma exigência do PRTB para dar palanque a Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte? Porque você já foi candidato a deputado estadual, foi candidato a prefeito de Mossoró na última eleição municipal e dentro dos planos uma candidatura proporcional estava em discussão antes da eleição. Como foi essa questão, a gestação dessa sua candidatura ao governo? Olha, na verdade, o nosso propósito de colocar o nosso nome à disposição veio muito antes mesmo de haver qualquer posição a nível nacional dessa aliança PRTB-PSL, e nós temos hoje o candidato a presidente Jair Bolsonaro e o general Mourão. Então, assim, nós sabíamos que aqui nós íamos ter candidato ao governo do Estado e que o nome já era apontado, no caso meu, né? E que nós teríamos os nossos candidatos a Senado, a deputado federal, a estadual. Então não foi exigência não foi exigência. Palanque a Bolsonaro. O PRTB ele ficou muito à vontade para se posicionar com autonomia aqui no estado do Rio Grande do Norte. Vanessa. Ainda em relação, né, a esse cenário, algumas polêmicas já estão rodando por aí em relação a declarações justamente do candidato do PRTB que compõe a chapa de Bolsonaro, o vice, né, o general Mourão. Como é que o senhor se posiciona em relação a declarações como, por exemplo, relacionadas às mulheres, ao trabalho das mulheres? O posicionamento de Herói Bezerra é o mesmo e segue a mesma linha do general Mourão? Olha, eu penso o seguinte, que existem muitas especulações, é preciso ir atrás desses boatos, ir atrás desses levantes de comentário, porque num período político, vamos dizer, tenta-se usar muito uma frase solta, uma ideia que realmente foi colocada. Vamos dizer, se for realmente atrás, vocês vão ver que de fato não existe nenhuma discriminação ou preconceito com relação às mulheres. Inclusive, recentemente, em se tratando aqui do nosso posicionamento, a gente tivemos recentemente defendendo exatamente interesses relacionados à mulher, porque nós temos visto que a mulher tem sido vítima de muita violência e aqui no estado do Rio Grande do Norte tem sido um agravante altíssimo e nós queremos exatamente poder preservar direitos, né, e o valor da mulher. Então, cai por terra exatamente essas especulações que envolvam o nosso candidato a vice-presidente da República, porque não traduz quando você tem a oportunidade de conversar com a própria pessoa. Uma das frases mais recentes do general Mourão diz respeito a
ao jovem, ao homem, que é criado pela mãe e pela avó. E que geralmente essas pessoas se desvirtuam e têm pouca chance de sucesso, de se dar bem na vida. O contexto foi mais ou menos esse. O senhor comunga com esse tipo de ideia do seu companheiro de partido, o general Mourão? Olha, eu volto a bater na tecla e eu entendo o seguinte, que seria bom o próprio general responder a essa pergunta. Eu acho que ele estaria mais habilitado do que eu. Não, ele a já responder. falou. Mas Na verdade, eu gostaria de saber a sua opinião diante desse tipo de declaração, porque é uma declaração polêmica. Aliás, eu acho que foi a polêmica da semana no país inteiro. Bem, o que eu posso dizer é o seguinte, que não se pode, vamos dizer, porque assim, a gente está numa campanha, de repente a pessoa pega aí uma frase, pega uma citação e de repente faz disso um burburinho. Um cavalo de batalha. Exato, Eu penso que o general Mourão, ele como candidato a vice-presidente da República, e será o vice-presidente da República, é um homem muito bem intencionado, ele quer o melhor para a nação, ele quer o melhor para os cidadãos, e eu penso que esse é o papel dele, é o papel de Herói Bezerra e de Bolsonaro também. Herói, é o seguinte, o senhor é bispo de uma igreja evangélica. O Estado é laico, mas alguns políticos ligados à igreja não separam a atividade política dos compromissos religiosos. O caso mais notório é o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que inclusive enfrentou um processo de impeachment por conta disso, por confundir algumas ações administrativas com a própria igreja e as pessoas lá próximas a ele, os fiéis. Aí eu lhe pergunto, o senhor consegue separar igreja de sua função pública? Olha, o Estado, ele tem que ter, o governante, o administrador, o gerenciador do Estado, tem que ter a capacidade de saber separar os papéis. Porque a religião é uma coisa muito pessoal de cada cidadão, é uma decisão muito interpessoal, ou seja, o Estado ele é laico, o Estado ele não tem religião, e o governante, ainda que ele tenha uma posição religiosa, mas ele tem que saber separar os papéis. O senhor consegue separar? Com certeza, consigo. E amanhã mesmo eu estarei em um encontro com o arcebispo, com padres aqui do Rio Grande do Norte, da Igreja Católica, para exatamente apresentar nossas propostas e podermos ali convocar também a Igreja Católica, convocar os católicos, para podermos darmos as mãos, porque só assim nós teremos um Estado mais forte e um Estado com condições realmente de fazer o melhor para... Só para complementar, o senhor já ocupou função pública na sua vida, na sua carreira profissional? Já ocupou alguma função pública, mesmo que comissionada? Não, Não, né? Não, ainda não. Tá. Pegando o gancho nesse mesmo raciocínio de Diógenes em relação ao Estado laico, né? Aqui no Rio Grande do Norte, falando de turismo, nós estamos passando por um processo de interiorização do turismo e um dos fatores que leva a essa interiorização é o turismo religioso, muito ligado à religião católica. Nós temos aí uma das maiores estátuas católicas do mundo, nós temos também, recentemente, ganhamos 30 novos santos, isso impulsiona o turismo do Rio Grande do Norte. O que é que Herói Bezerra pretende fazer em relação a esse gancho, a esse lado do turismo religioso, que, por certo, deve continuar sendo reivindicado ou impulsionado para tornar o turismo cada vez mais interiorizado? Você não pode deixar de reconhecer o turismo religioso. Tem sido assim uma crescente no Rio Grande do Norte. E é preciso você ter uma pauta exatamente para poder atender essa demanda crescente. Então, o governo ele precisa avaliar com muito critério e atender exatamente as pautas nessa área. Mas ele precisa também estudar medidas que possam alavancar cada vez mais o turismo no Rio Grande do Norte em outras áreas. E daí nós pensamos, a partir do momento que nós vamos arrumar a casa, porque é preciso você arrumar a casa no Rio Grande do Norte, porque ninguém quer investir num estado onde exista tanto assalto, tanta violência. Você precisa garantir para as atuais empresas, para as atuais indústrias, uma retaguarda jurídica, para que possa também respaldar para aquelas que virão. E daí nós pensamos
em termos poliglota, viajando o mundo, para apresentar, vender o Rio Grande do Norte, trazer turistas e empresas para se instalar e investir aqui. Então daí a gente pensa exatamente de ampliar isso aí. E pensamos também, Diógenes, Enio, Carla, Vanessa, aliás, de criarmos, de construirmos uma ponte que ligue Grosso, Atibau, ali vai favorecer pela Costa Branca as pessoas que vão de Natal ou que vêm, e também até mesmo as pessoas que mingram do Ceará para cá, ou seja, vai ser também assim uma forma de acrescentar no turismo. Então nós estamos estudando exatamente a implantação, a criação, a construção dessa ponte ali naquela região, para poder favorecer ainda também bem que no sua ponte não é para ligar Natal a Fernando de Noronha, como em outras campanhas. Isso aí ficou com esse tipo de o problema, nosso né? saudoso Miguel Mossoró. Miguel né? Mossoró. Enio, Candidato, qual é a sua proposta de governo para a saúde pública? Olha, a O que o senhor saúde, podia elencar assim, do mais relevante no seu programa de governo? eu acho que a questão da regionalização da saúde, nós precisamos hoje alcançar as pessoas que necessitam da saúde, do apoio da saúde no seu interior. Nós temos visto assim uma situação tão sofrida das pessoas que se deslocam para a capital para poder chegar a ter uma assistência, e quando chegam aqui não tem assistência, ficam amontoados nos corredores, não tem leito, aí ficam no chão, ou seja, a degradação é tão grande que as pessoas que buscam a saúde do Estado, elas acabam ficando em situação ainda pior, quando pegam bactérias e uma série de coisas. Então, o governo ele tem que ter essa sensibilidade. E nos primeiros momentos do nosso governo, ali em janeiro de 2019, nós estaremos reunindo profissionais da área para podermos, no conjunto, discutirmos medidas que possam melhorar a qualidade da saúde no nosso estado. Nosso programa de governo, ele já apresenta algumas linhas a ser trabalhadas, mas nós não podemos ser insensíveis para não ouvir quem trabalha na área e daí buscarmos ampliar mais soluções. Inclusive, o nosso plano de governo, ele tem recebido, nessa nossa caminhada, uma série de pautas que eu tenho dito o seguinte: coloca essa pauta aí anexo, porque vai fazer parte também do nosso governo, e nós queremos exatamente coisas, propostas, ideias, opiniões que possam complementar e acrescentar para fazermos um governo melhor no Rio Grande do Norte. O senhor já falou aqui nessa sabatina que pretende contratar pelo menos 600 policiais a cada ano, totalizando mais de 2.000 policiais militares. Falou aí que vai atender boa parte das reivindicações na área da saúde, a questão do dinheiro, saber onde é que vai sair o dinheiro, o orçamento. Nessa linha, o Ronaldo Lamas, que é o nosso internauta, está perguntando para o senhor como é que vai pagar o funcionalismo e enxugar a folha. É um problema que a gente enfrenta por conta da crise financeira. Olha, essa crise financeira, ela está, vamos dizer, já ganhou espaços desproporcional. E o governador ele tem que pensar medidas que possam exatamente enxugar a máquina pública. Então nós pensamos exatamente de tomar algumas medidas que possam ser impopular, mas que é necessário. Como, por exemplo, o próximo governo, Herói Bezerra, ele não pode deixar de fazer uma auditoria no Estado. O Estado precisa passar a limpo, coisa que governo nenhum teve a coragem de fazer. Nós iremos fazer para moralizar o nosso Estado e demonstrar credibilidade. Mas nós precisamos também cortar os cargos comissionados, precisamos ter um estudo aprofundado para redução de secretarias e podermos fazer uma série de atividades nesse setor fiscal para poder ajustar as contas. E uma das coisas, nós pensamos em criar um comitê da transparência, em que envolva a OAB, Ministério Público e setores da sociedade organizada, para podermos apresentar ao Estado do Rio Grande do Norte cada centavo que entra, cada centavo que sai, ou seja, o Estado precisa demonstrar seriedade com a coisa pública. Pelo que entendi, o senhor vai exonerar servidores. Se tiver de exonerar servidores, mesmo efetivos, o senhor vai exonerar? Olha, funcionários públicos serão preservados. Eu falo em cargo comissionado, cargos que... Mas segundo os números do próprio governo, o número é muito pequeno de cargos comissionados, não chega a 2.000, se eu não me engano, posso até estar errado no número.
cortando cargo comissionado, o senhor acha que vai resolver o Olha, problema vai ajudar da lei de responsabilidade fiscal? vai do gasto ajudar e pessoal? muito. E o governo ele precisa também gerar capacidade de poder trazer mais recursos para o nosso estado. Não só do governo federal, mas gerar exatamente parcerias com o setor privado para poder robustecer e dar condições para atender a falta da assistência exatamente econômica, financeira, para atender as situações tão presentes e que tem causado desgaste no atual governo e que a gente precisa exatamente ter um trato bem minucioso, cuidadoso nesse aspecto. Vanessa Camilo. Candidato, o internauta falou sobre folha, não é isso? E aí Folha eu queria puxar aí para aposentadoria, né? A gente tem uma conta que praticamente ela não fecha, ela não bate aqui no estado. Os servidores ativos deveriam sustentar aí a folha dos inativos e aí essa proporção ela acaba sendo, o ideal seria de 4:1, ela acaba sendo menos de 2, 1 e pouquinho para 1. Qual o plano de Herói Bezerra para o IPERN, para a aposentadoria dos servidores estaduais? Olha, o que nós pensamos é exatamente de buscar solução. É por isso que nós estamos preocupados, e isso tem sido uma preocupação muito notada por onde nós temos passado, que o nosso governo ele precisa ser um governo técnico e não um governo político. Você tem colocado muito, nos últimos tempos, pessoas em cargo técnico políticos, que não têm a capacidade ou a visão daquela área. E nós estamos exatamente preocupados em colocar pessoas técnicas, porque daí nós vamos encontrar soluções Mas para a solucionar. pergunta da Vanessa é sobre previdência. Como é que o senhor pretende resolver o problema do rombo previdenciário que pressiona as contas públicas do estado do Rio Grande do Norte? O senhor tem alguma ideia, algum plano de reforma da Previdência Estadual? Olha, se necessário for, Diógenes, Vanessa e Enio, Herói irá bater a porta do Planalto Central para buscar solução nesse aspecto. Então, por hora não existe. Não é uma situação, não é uma situação incomum que o Estado vive. E o Estado tem que buscar ajudas. E nós temos que ter a capacidade de poder dialogar mais, de criar situações que possam exatamente gerar uma solução para essa folha que não fecha. Então, daí a gente vai trabalhar. Então, a gente está exatamente estudando, porque existe uma preocupação, eu já me encontrei com aposentados do Estado, e eles pedem uma solução, porque eles têm os seus salários atrasados há meses, e já passa de ano, com tanto parcelamento, tanta coisa. No caso, aposentadorias e benefícios, né, dele, no caso do aposentado. Né? Então, e daí a gente está preocupado em buscar uma solução. Então, no primeiro dia do mandato de Herói, a gente precisa nos reunirmos para encontrarmos soluções viáveis, concretas. E eu vou até dizer o seguinte, o nosso plano de governo, ele é um plano de governo com 28 propostas. Nós não temos aqui um livro, como apresenta outros candidatos, de coisas que não possam ser cumpridas. Mas nós temos condições de cumprir as nossas propostas e nós temos condições de ampliar, vamos dizer, todo um trabalho a partir da união de segmentos que irão robustecer a nossa gestão. Vamos falar sobre educação? O candidato Bolsonaro, o seu vice, o general Mourão, eles, no plano de governo dele, eles pretendem criar e ampliar escolas militares. Aliás, a ideia do Bolsonaro é colocar uma escola militar, pelo menos uma em cada estado. Né? Uma em cada estado. E essa criação e ampliação dessas escolas, pelo plano, é melhorar a disciplina entre os jovens e evitar, obviamente, a ida deles para o crime e tal. O senhor pretende fazer isso aqui também no Rio Grande do Norte? O que o senhor pretende fazer com relação à educação no estado? Olha, nós pensamos a educação, nós temos até nossas propostas, como o senhor já deva ter observado na área da educação, e nós pensamos a escola continuada, ou seja, integral, tempo integral. E não vejo dificuldade em colocar barreira no sentido do que o presidente pensa. Vamos dizer, ele quer colocar uma em cada estado. Terá o nosso apoio, porque tudo que vem para acrescentar
na educação, é muito bem-vinda todas as ações. Nós temos um índice de evasão elevadíssimo no Rio Grande do Norte. Nós temos aí uma situação, vamos dizer, de desestabilidade na educação. É preciso apoiar mais os estudantes, é preciso apoiar mais os profissionais da educação, e nós pensamos em atender os educadores numa reivindicação antiga, que o governo não se abre para atender, que é o plano de carreira e salários. Então nós pensamos exatamente de atender essa reivindicação do profissional da educação. Nós pensamos também em robustecer o apoio para o estudante, dando a ele a possibilidade do primeiro emprego, porque daí você vai ter também a geração de renda para esses jovens que querem e buscam estudar. Então a gente pensa exatamente isso. O José Alves, internauta, está perguntando aqui para o candidato Herói Bezerra, do PRTB. José Alves, trabalho como terceirizado em uma empresa que leva o desenvolvimento, treinamento e fortalecimento do empreendedorismo do Rio Grande do Norte. E as nossas estradas estão todas com problemas de estrutura, de infraestrutura. O que é que o senhor vai fazer para melhorar a situação das nossas estradas? Olha, tem que ter um planejamento. E esse planejamento não irá faltar no sentido de atender as nossas estradas. Para mim, que tenho rodado vários interiores, nós temos encontrado algumas estradas que apresentam desajuste, buracos, uma série de coisas. Aqui mesmo na capital, você roda aqui dentro da capital e você se depara com um buraco, só falta pouco levar o pneu do carro. Então a gente precisa trabalhar isso aí. As nossas BR, elas precisam serem melhor para o cidadão que quer transitá-la. Então nós iremos exatamente ter um planejamento para poder resolver o problema das estradas. É inadmissível que continue como está e a gente precisa melhorar. Vanessa. Candidato, voltando para a educação, o tema proposto por Enio, no seu plano de governo, a UERN não é citada em momento algum. E aí, inclusive, a sua agenda de amanhã conta com um debate na UERN, na Universidade Estadual. E aí, dentre vários problemas ou vários questionamentos que existem dentro da universidade, queria entender qual o posicionamento do senhor. Até então, não vi, fiz algumas buscas, algumas pesquisas, não encontrei. O que é que Herói Bezerra pensa sobre a UERN? No tema mais polêmico, privatizar ou não privatizar? Olha, a UERN ela tem um papel de alta relevância no estado do Rio Grande do Norte. Sou de Mossoró e a gente, natural de Mossoró, hoje moro aqui em Natal, e a gente nunca deixou de reconhecer o papel que a UERN teve para todo o estado do Rio Grande do Norte, onde dali saiu inúmeros profissionais, onde se eleva o conceito da UERN. Então, o fato dela não estar citada no meu plano de governo não diminui o papel que ela tem e também não diminuirá o apoio que irá receber do governo Herói Bezerra. Então, assim, nós não pensamos privatizar a UERN. Eu creio que a UERN não deva ser privatizada, não é o nosso propósito. O senhor não trata a universidade como custo, e sim como investimento em educação e levando em conta o papel social da Universidade Estadual, é isso? Verdade, com certeza. Esse é o nosso pensamento, é a nossa ideia, é o que nós pensamos sobre a UERN, porque é uma instituição histórica do nosso estado. Ela tem que ser preservada, ela tem que ser investida, tem que realmente ter mais apoio do governo. E é o que nós pensamos assim em relação ao UERN. A gente falou aqui em gastos, o senhor falou em realização de concurso, falou em investimentos na área de saúde, falamos agora em educação, questão de folha de servidores. Eu lhe pergunto, o senhor tem um plano, tem uma ideia de como vai melhorar a arrecadação do Estado para, inclusive, bancar esses gastos da máquina administrativa? Olha, a questão do desenvolvimento, da geração de emprego e renda, o governo ele tem que ter capacidade de poder gerar condições. Como eu falei aqui bem recentemente, a gente tem uma situação que as pessoas olham para o Rio Grande do Norte, quem está lá fora, e não quer investir aqui porque já vê quem está aqui querendo sair ou querendo fechar seu negócio. Então, o herói governador vai se preocupar em assegurar
em dar uma retaguarda jurídica a quem já tem seu próprio negócio. Garantir segurança jurídica. Mas também a segurança também do patrimônio dessas empresas. Então, para isso, nós precisamos ter as forças de segurança robustecidas, fortalecidas, com amparo que é realmente merecido. O senhor falou em geração de emprego e renda. Quais as áreas da economia do Rio Grande do Norte o senhor pretende dar maior atenção? Eu falo do ponto de vista econômico, turismo, questão da energia sustentável, na questão de atrair novas empresas, novas indústrias. O que é que o senhor pretende? Qual é a atenção que o senhor pretende dar para gerar emprego e renda? Olha, a energia eólica e também a questão da Petrobras são assuntos que precisam ser resolvidos, e aí nós vamos precisar da cobertura do governo federal. Mas nós precisamos investir fundamentalmente e precisamente no turismo. Coisa que nos últimos mandatos e no atual não foi investido. O Rio Grande do Norte é um forte cartão postal para poder dar uma injeção de crescimento no desenvolvimento e emprego, renda, se o governo realmente se empenhar, e nós queremos nos empenhar no turismo. Candidato, aproveitando um pouco a pergunta de Diógenes Dantas, o senhor tem um plano para atrair essas empresas, esses empresários para o Rio Grande do Norte? A partir do momento que nós tivermos, nós vamos ter que conseguir rapidamente, porque era coisa para ontem, arrumar o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte não pode viver um clima de insegurança, de instabilidade de segurança pública, então nós temos que resolver isso imediatamente, tem que ser uma coisa enérgica, porque daí nós vamos ter condições, até moral, né, de poder apresentar o Rio Grande do Norte lá fora, e nós temos que também termos um corpo de poliglotas que possa apresentar o Rio Grande do Norte lá fora, para atrair turistas, para atrair novas empresas, para se instalar e investir aqui. E nós precisamos também buscar soluções aqui dentro, em pequenos investimentos, como padarias, vamos dizer, aqueles pequenos comércios. Micro e pequenas empresas. Exato, para poder incentivar e apoiar esses micro e pequenos empresários, porque isso aí já vai dar uma guinada na economia do Rio Grande do Norte. O senhor acredita que, no caso, resolvendo o problema da segurança pública e dando um pouco mais de segurança jurídica, as empresas virão para o Estado? Com certeza. Não tenho dúvida com relação a isso. Irá já ser um ponto forte para acrescentar exatamente nesse atrativo. Então a gente está exatamente pensando isso aí. Agora é bem verdade também uma coisa, é preciso também acabar com a corrupção no Rio Grande do Norte. E o nosso governo precisa exatamente fechar a torneira da corrupção. Nós precisamos deixar claro que no governo Herói Bezerra não rouba e nem deixa roubar. Onde estão as manchas de corrupção aqui no estado do Rio Grande do Norte? Olha, nós temos aí... Muito se fala em manchas criminais, né? A polícia gosta muito de usar manchas criminais em determinada cidade. Onde o senhor identifica as manchas de corrupção no Rio Grande do Norte? Olha, a gente está aí vivendo uma situação de corrupção muito grande no nosso país. É a operação disso, é a operação daquilo. E aqui no Rio Grande do Norte nós temos 3 operações distintas que envolvem, inclusive, 3 candidatos ao governo do Estado. Quais? Que, inclusive, esses candidatos podem até ser presos, até mesmo no período da eleição. Quais? Quais os candidatos? Quais os casos? Quais os casos? Nós temos aí o caso de Robson, nós temos o caso de Casa Eduardo e nós temos da própria Fátima. E vamos dizer, ela só talvez não vá presa porque tem a imunidade de senadora. Mas os outros 2 podem serem presos a qualquer momento. O senhor falou em cada um deles, mas só para ser mais específico em relação... Tem a Dama de Espada, tem a questão da Lava Jato e a outra operação. Cidade Luz. Cidade Luz. Então são operações que estão tramitando aí na justiça e que envolvem esses 3 candidatos. E que isso é ruim para a imagem do Rio Grande do Norte, quando você tem um candidato ao governo que é suspeito de estar envolvido em corrupção. Vamos dizer, o povo do Rio Grande do Norte precisa se alertar em relação a essa situação e poder ver que
nós temos candidatos que são ficha limpa, como Heró, e que está colocando o nome à disposição e que quer exatamente combater tudo isso aí. Então, é essa a razão porque também sou candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. Porque não me conformo, não aceito. E assim nós temos inúmeros cidadãos do Rio Grande do Norte do Brasil que não aceitam mais corrupção. Porque você abre uma internet, você vai para um jornal, você vai para um rádio e está lá estampado, ou então está se dizendo essas coisas que já está assim, abusando o cidadão norte-grandense e brasileiro. Vanessa Camilo. Como governar, Herói Bezerra, sendo minoria, digamos assim, numa Assembleia Legislativa? Qual o plano? Olha, nós temos a boa vontade e a intenção de podermos governar para todos, sem fazer distinção ou diferença de ninguém. O discurso é bonito, mas na prática, Agora, como é que tu vai se veja bem. com uma Agora veja Assembleia bem. onde seu partido dificilmente terá uma bancada formada? Como é que tu vai partir veja para uma bem. maioria? O governador Herói Bezerra terá que ter a capacidade de poder dialogar e poder, vamos dizer, afirmar apoio junto à Assembleia Legislativa, que não pode se omitir em fazer o que é melhor para o povo. Pode até parecer assim, num cenário político, uma inocência, mas chegou um momento que as pessoas querem que se faça alguma coisa. Então, quem está sendo eleito hoje para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, para o Senado, tem que pensar no Rio Grande do Norte. Não dá para você ir para um Senado e ficar lá dizendo que é golpe, você passa um minuto, você passa uma hora e, vamos dizer, defendendo seu partido, defendendo determinada pessoa, por simpatia, ou que seja lá o que for, e um minuto para defender o seu Estado. Então, nós temos que pensar o Rio Grande do Norte como Estado e que é um corpo de pessoas que precisam de assistência, precisam da cobertura, não só do governo, mas daqueles que formam instituições como a Assembleia Legislativa e como o Senado e Câmara Federal. Estamos chegando ao final da nossa sabatina, o tempo voa. Vamos fazer aqui uma rodada de perguntas finais. Perguntas curtas, respostas também curtas, né? Vanessa Camilo. Tentar ser curto, ser breve. Aqui eu dei uma lida no seu plano de governo e tive uma dúvida. Ele me parece, em muitos momentos, muito superficial. Mas aí você está lendo e do nada chega um ponto que é muito específico, eu queria que o senhor explicasse, em relação à saúde. Construir um hospital de urgência e emergência na localidade de Novo Santo Antônio. Como é que Novo Santo Antônio foi escolhido, assim, perante o estado inteiro? Como é que essa localidade foi escolhida? E para muita gente, diga onde fica Novo Santo Antônio? Olha, veja bem, o nosso plano de governo ele não é plágio. Nosso plano de governo é um plano concreto, viável. Não foi Ctrl-C e Ctrl-V, não. Não. Então, assim, nós temos aí um plano de governo e houve essa semelhança aí, assim, no sentido de criar um hospital, de criar uma assistência à saúde de forma exemplar para poder atender e ser um primeiro modelo para exemplo para o Rio Grande do Norte, de tantos outros que nós criaremos. Onde fica Novo Santo Antônio? Novo Santo Antônio. Novo Santo Antônio, eu penso que no momento que foi colocada essa frase aí, porque nós havíamos pensado exatamente, e houve aí talvez um erro de digitação. Não foi de Ctrl-C, Ctrl-V, não. Exato, não. Porque é o seguinte, nós recebemos muitas propostas. Não existe esse município, candidato. Existe um município Santo Antônio, né? Existe uma comunidade também em Mossoró. E interessante que quando nós estávamos fazendo a coleta de propostas e de ideias, sugestões para o nosso plano de governo, nós ouvimos muitos municípios. Então, na saúde, nós tivemos muitas propostas vindas do município de Santo Antônio de Salvo da Onça, né? E também nós escolhemos também uma série de propostas, depois eu estava observando isso. O Hospital Geral vai ficar em Natal, lá na região metropolitana. Mas veja bem, não, a gente está pensando exatamente de atender aonde houver mais incidência, e a gente fica até difícil da gente dizer assim, é naquele ou naquele outro, mas nós precisamos exatamente, tecnicamente, decidir aonde vai melhor assistir. Olha, a minha última pergunta ao Herói é sobre o Estatuto de Desarmamento, que é uma ideia do candidato Bolsonaro chegar à presidência de facilitar o acesso ao porte de arma do cidadão comum. Hoje isso é proibido. Mas eu lhe pergunto,
Isso não vai aumentar a violência, não, candidato? Olha, eu penso que A gente não. não vai virar um faroeste, Não, de jeito maneira. Eu penso o seguinte, que hoje o bandido ele invade a casa de um cidadão de bem porque ele não tem dúvida. Ele sabe que aquele cidadão de bem ele está desarmado. Mas no momento que ele gera-se a dúvida, ele pensa duas vezes antes de entrar na casa do cidadão de bem e de fazer todo o pânico e o terror que nós temos visto muitas famílias viver. Então, por essa razão, eu tenho apoiado e tenho o plano de governo do capitão Jair Bolsonaro. É isso aí. Nesse minuto final, eu queria dar uma oportunidade para Herói Bezerra, o candidato de hoje, do PRTB, dizer por que votar em Herói Bezerra no dia 7 de outubro, Herói. Herói é ficha limpa, Herói é renovação, Herói é mudança. Herói está inconformado com a situação que vive o nosso país e o Rio Grande do Norte. Nós não aceitamos corrupção e nós queremos exatamente inovar. E Herói está ao lado de Jair Bolsonaro, Herói está ao lado do General Mourão. Herói é PRTB, Herói é 28, e no dia 7 de outubro tenho a mais absoluta certeza, porque já alcançamos os 167 municípios, e nós estamos certos de que iremos para o segundo turno. Então nós iremos surpreender nessa eleição. E é por isso que eu chamo você, norte-riograndense, para se unir comigo nessa luta, sabendo que a nossa geração é a nossa responsabilidade. Não somos responsáveis pela geração passada e nem podemos assumir toda a responsabilidade pela seguinte, mas temos a nossa geração. Então chegou o momento de fazermos a diferença no dia 7 de outubro, exatamente se posicionando ao lado de Herói 28 PRTB. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do candidato Herói Bezerra, do PRTB, ele que encerra essa série de sabatinas no Minuto 96 FM com os candidatos ao governo do Estado. Eu espero que as sabatinas tenham tido a possibilidade, dada a possibilidade, de uma análise sobre a postura, sobre as ideias, sobre os programas de cada candidato. E cada um possa fazer a melhor escolha possível no dia 7 de outubro. Porque o importante é votar, é fazer uma escolha. Não é se abstendo, anulando o voto, que a gente vai resolver os problemas do nosso Estado e da nossa nação, não. Vamos votar, vamos escolher e demos a oportunidade aí para que você possa conhecer mais os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. Queria agradecer o diretor da 96 FM, Enio Sinedino, e numa parceria com o No Minuto, nos deu a possibilidade de um alcance muito maior dessa sabatina. Obrigado, Enio, por sua presença aqui, sua participação. Obrigado a você, Diógenes, parabenizar você pela iniciativa, pessoal do No Minuto e a 96 FM. Claro. Né? Realmente a sabatina no Minuto 96 FM teve uma repercussão muito boa. Vai ser a primeira de uma série de muitas sabatinas, com certeza. Obrigado, Vanessa Camilo, da Band, produtora, repórter, por sua participação e, inclusive, brilhante aqui na nossa sabatina, com perguntas pertinentes, bem encaixadas, dentro dos principais assuntos de interesse do eleitor do Rio Grande do Norte. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, Diógenes. É um prazer poder contribuir com esse processo democrático, né? A gente precisa de espaços como esse para poder discutir e reforço também a sua mensagem, tornar o voto válido, não é, Diógenes? Quando a gente não escolhe, vem alguém e escolhe por a gente. Por nós. E eu queria agradecer a minha equipe, a equipe do No Minuto, o Flávio, o Arthur. Eu queria agradecer a turma toda da 96 FM, que participou também desse esforço, Gil Boy, o nosso querido Bill Boy também, né? Todo mundo lá, Lobo Dias, Clebinho, que juntos, numa força-tarefa, realizaram essa sabatina conosco. E em especial, por último, eu queria agradecer a jornalista Gerlane Lima, minha parceira do Jornal 96, uma grande profissional que nos deu o suporte necessário para que a produção fosse feita e com certeza, foi uma das pessoas que viabilizaram o sucesso da sabatina no Minuto. Então, eu queria uma salva de palmas para a Gerlane Lima. E um abraço, agradeço também à turma do Ponto Criativo, de Nara e toda a sua equipe que nos deu suporte aqui para que a gente realizasse a sabatina no Minuto. Obrigado a todos e até o próximo evento. Tchau.